Shalom Adonai, gente. Mais um estudo de terça-feira. Nessa semana nós vamos continuar falando sobre o calendário de Deus. Só que Deus me deu um novo título e um novo tema para complementar o que nós estávamos falando semana passada. O título em hebraico nessa semana chama Avar Va'atid. Avar quer dizer passado, Va é ir, Atid é o futuro. Então, nós vamos falar sobre o passado e o futuro. E com isso, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre as festas do Senhor, que nós começamos semana passada. Nós vamos aprender sobre o ano hebraico que nós estamos agora, que começou, que é o ano 5781, e o que significa isso para Deus e para nós. Vamos aprender mais uma vez com os hebreus, com o povo de Deus e com Deus, como eles veem o passado, como eles veem o futuro e como nós vamos poder aplicar isso na escatologia e como nós podemos aplicar isso ao estudar o futuro. Vamos aprender mais sobre os tempos estabelecidos ou apontamentos de Deus e a nossa posição no plano dele, onde nós estamos. Vamos continuar com o versículo-chave de semana passada, que é Gênesis 1:14, porque nós vamos continuar estudando sobre os sinais. Nós já falamos dos sinais, falamos dos apontamentos, e agora nós vamos estudar um pouquinho mais dos apontamentos e falar dos dias e anos. Mas, como eu disse que Deus deu um novo tema, ele deu um capítulo-chave, né? Ele me colocou no meu coração de falar sobre Mateus 24. Vocês devem depois, ou durante o vídeo, se quiser dar um pausa, ou depois ler esse capítulo por completo no seu contexto. E assim, ler com o coração aberto, sem acrescentar nada, sem acrescentar nenhuma doutrina humana. Vamos simplesmente ler o que Jesus falou e aplicar aquilo na nossa vida e ver o que ele está realmente falando. 3 versículos que sobressaíram para mim nesse capítulo tendo Jesus se assentado no Monte de Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, Jesus estava falando no Monte de Oliveiras, estava pregando sobre vários assuntos, e ele tocou no assunto de quando Deus ia separar o povo dele do povo do mundo. E quando ele estava sozinho com os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: quando é que vai acontecer essas coisas, Deus? Quando é que ele vai separar o povo e levar? Então, o que isso nos ensina? É o versículo 3, que mesmo que Deus fale algo conosco, nós podemos procurar ele no particular e pedir os detalhes. Ele não vai rejeitar você, ele não falou com os discípulos, não te importa, não te interessa. Não, ele foi e explicou tudo em detalhes para eles o que ia acontecer. O versículo 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Destacou esse versículo para mim porque de tudo que ele falou de rumores de guerra, de terremoto, de doença, de pestilência, todas essas coisas já acontecem desde o pecado, desde que entrou o pecado no mundo, essas coisas já acontecem. O que ele falou que é diferente de todas as outras coisas, de todos os outros sinais? Ele falou que seria como os dias de Noé. Nós aprendemos no primeiro estudo que a palavra dias aí, o Yom, pode ser usado, Yomim, né? Plural, pode ser usado como os dias da vida de uma pessoa, né? Você pode falar, os dias de Noé foram... Então, quando está falando os dias de Noé, ele está falando sobre a vida de Noé. Noé viveu 950 anos, então nós vamos ver o que aconteceu nessa época que nunca mais aconteceu desde aquela época e que está acontecendo agora. Esse é o ponto que nós vamos fazer, ligar para mostrar que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E o versículo 42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, são 3 coisas que Deus me mostrou nesse capítulo, mas como eu digo, você deve ler o capítulo várias vezes até você entender, pedindo a Deus sabedoria para ele te revelar as coisas que ele quer sobre esse capítulo, que é um capítulo muito importante. Mas, primeiro, versículo 3, que a gente deve perguntar a Jesus em particular, perguntar a ele
em particular sobre essas coisas. O 37 foi o que me sobressaiu mais, que era diferente, que vai diferenciar esse tempo. E no 42 ele está falando para a gente vigiar e prestar atenção nessas coisas, porque aí nós vamos saber quando o Senhor vai vir. Nós paramos o estudo semana passada nesse slide, nessa parte da apresentação, que eu falei um pouquinho sobre os apontamentos de Deus e falei mais ou menos um pouquinho sobre os calendários, o Gregório, que nós usamos hoje, o bíblico. E eu não vou falar novamente, se você estiver interessado, você pode rever o estudo, senão não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar hoje. Mas eu queria continuar do mesmo ponto que nós paramos, né? Então, foi daqui que nós paramos e vamos continuar. Então, nós falamos sobre os sinais e os moedims, que são os apontamentos. Agora nós vamos falar sobre os yamim, que é os dias, e o shanim, que é os anos. Então, não tem muito mistério nos dias, não. Dia é exatamente o que diz, é período de 24 horas. Então, até mesmo nesse versículo-chave, Deus colocou os luminares, o sol e a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E, literalmente, é isso que ele quis dizer quando ele falou sobre os dias. Mas os anos também não tem muito mistério, mas nós podemos examinar uma parte específica sobre isso, porque, como nós dissemos, os anos pode ser divisão de tempo ou medida de tempo. Então, nesse sentido, nós podemos explorar um pouquinho mais. E para entender o que quer dizer nesse ponto, né, sobre tempos e divisão de tempo, nós podemos aprender como os hebreus eles veem o passar do tempo, né? Nós vamos examinar isso. Mas antes, eu queria falar sobre até algo que nós aprendemos. Muitas como se diz, os ensinamentos, né, coisas que nós aprendemos na igreja, são baseados muitas vezes na verdade, mas aí as pessoas tiram do contexto e acaba virando heresia. Então, quando a gente fala das dispensações, quando a gente aprende dispensações, não existe essa palavra na Bíblia. É a mesma coisa de arrebatamento, não existe essa palavra na Bíblia. Não existe trindade na Bíblia. Então, são tudo coisas que nós damos um título, ou damos um nome para aquele assunto para facilitar a estudar aquele assunto. Então, quando fala de dispensação, que muitas vezes a gente escuta muito que nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na dispensação da igreja, isso é bíblico. Nós estamos num período, numa divisão de tempo que chama isso, né? Dispensação da graça, dispensação da igreja. O que sai fora do contexto é quando a gente pega esse ensinamento e começa a acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, a gente fala que agora nós estamos vivendo no período da graça, e por isso a lei não se aplica mais. Isso não é bíblico. Tanto Jesus falou que ele veio para cumprir a lei, não para desfazer da lei. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega as coisas, os ensinamentos humanos, né, as doutrinas humanas, e não sair do contexto que está dentro da palavra. Então, vamos estudar como os hebreus eles viram o passar do tempo, que é algo interessante, porque é bem diferente de como nós fazemos. Da mesma forma que o inimigo pega tudo e faz o contrário, nós falamos sobre o dia, né? O dia para Deus começa de noite, termina de dia. O inimigo faz a mesma coisa com tudo, né? Então, quando a gente pensa na história, a gente pensa o oposto de como Deus quis dizer e como os hebreus vê. Mas, para a gente entender isso, vamos estudar cada uma dessas palavras em detalhe. Então, o passado, que é o avar, para eles, literalmente quer dizer passado. Se você for lá em Israel e falar essa palavra, eles vão entender passado. Mas o significado dessa palavra pode ser cruzar e tudo relacionado a tempo. Cruzar um período de tempo, passar por cima de um período de tempo, passar além de algo marcado, um período, entendeu? Atravessar ou passagem do tempo, avançar no tempo, ou algo desaparecer porque você já passou por aquilo, então desaparece, ou ir além daquilo que está marcado no tempo. A palavra futuro, que é o atid,
é algo interessante, porque, mais uma vez, literalmente é futuro, mas é algo que já está pronto, preparado, guardado, ou seja, como se fosse um tesouro, algo escondido. Então, para os hebreus e para Deus, o futuro já está escrito. Para Deus, o futuro já aconteceu. Ele é escondido de nós, mas para Deus já está tudo escrito. Por isso que Deus pode falar o futuro. Ele pode falar em Apocalipse vai acontecer isso, isso e aquilo, porque para Deus já está estabelecido, já aconteceu, já está pronto, já está preparado. É algo que está preparado no futuro e nós vamos chegar lá, e quando a gente chegar lá vai acontecer. Né? No nosso entendimento, a gente pensa que a gente pode mudar o futuro, que a gente pode planejar o futuro, que a gente pode fazer as coisas para mudar o futuro, mas no conhecimento de Deus, o futuro já está estabelecido. Por isso que ele pode falar desde o começo que o Cordeiro, antes da fundação da Terra, que o Cordeiro morreu pelo pecado do mundo, porque ele já sabia que ia acontecer, né? Não estou falando de predestinação, não, né? Porque, igual eu falei, é algo complicado. Aos olhos de Deus, que ele é eterno, tudo já aconteceu, mas nós continuamos tendo livre-arbítrio. A melhor maneira que eu posso explicar isso de uma forma que a gente consiga entender, porque a nossa mente é limitada, nós nunca vamos conseguir entender isso 100%. Mas uma maneira que eu aprendi a explicar isso é como se você tivesse visto um filme. Vamos supor que você viu um filme de terror, né? E você sabe quando e todas as pessoas do filme vão morrer. Mas no filme, dentro do filme, naquela realidade do filme, se fosse algo real, né, as pessoas ainda têm as escolhas. Então, você sabe que se aquela pessoa escolher e esconder atrás da árvore, que ela vai morrer ali. Então, se você já viu o filme, você já sabe quando as pessoas vão morrer e tudo. Mas dentro do filme, elas ainda têm escolha. E não adianta você gritar para a televisão, não, não vai lá, não vai lá. Ou ele vai aparecer aí, não adianta você gritar, vai acontecer sempre igual, o filme não muda. Então, aos olhos de Deus, ele já viu o filme, gente. Ele já viu tudo que aconteceu na história humana. Então, ele sabe as pessoas que vão escolher a ele. Não é, entendeu? Ele escolheu a todos. Jesus morreu por todos. Mas quem que vai escolher Deus de volta? Nós temos o livre-arbítrio de escolher Deus de volta. Mas ele já viu o filme, ele sabe quem vai escolher ele de volta. Entendeu? Então, essa é a melhor maneira que eu posso explicar, mais uma vez, com a nossa mente limitada, né? Então, a palavra ontem, por exemplo, que é pronunciado temon, é o passado recente, que aconteceu em pouco tempo, ontem. E a palavra mahar é o futuro também recente, que vai acontecer breve, ou amanhã, vai acontecer depois de hoje, amanhã. Então, com essas 4 palavras em mente, explicado mais ou menos nesses contextos, nós vamos entender como eles veem o passar do tempo. Então, a maneira que eu consegui ilustrar isso é, vamos supor que essa estrada é a nossa vida, ou essa estrada é o passar do tempo. A gente está encaminhando para aquelas montanhas. Então, o passado é onde nós já passamos, igual nós acabamos de explicar, né? Para eles, o passado é onde você já atravessou, a parte que você já atravessou, que você já passou. Você foi além daquilo. O futuro, para eles, é escondido, está além do horizonte. Você não pode ver o futuro, ele está além do horizonte, está escondido. Ele já está determinado, vai acontecer, mas ele está escondido de nós. Então, quando a gente pensa, igual eu falei, quando a gente pensa assim, a gente pensa, o futuro está na nossa frente e o passado está atrás. Mas não é assim que eles veem. Eles veem o contrário. Igual eu falei, tudo de Deus ao contrário. Por quê? Vou explicar agora. Ontem, se eu perguntar para vocês, o que você fez ontem? Você vai poder me falar tudo que você fez ontem. Eu acordei, tomei café da manhã, comi bacon, fui trabalhar, levei meus filhos para a escola, entendeu? E você pode falar tudo que você fez ontem. Então, ou seja, na mente deles já foi revelado o passado, foi revelado. Você pode estudar o passado, você pode ver o que você fez, você pode ver onde você errou para não errar mais. Então, ele está na sua frente, está diante de você, você está vendo o passado. Agora, o futuro, o amanhã, você pode ter planos para o amanhã. Você pode falar, amanhã eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje.
Amanhã eu vou acordar, vou comer o meu café da manhã, vou levar meus filhos à escola e vou trabalhar. Então é aquele futuro que está ali, ó, na curva, bem pertinho de você. Você tem uma ideia do que você vai fazer, mas você pode morrer hoje à noite, ou você pode amanhã acordar doente e tudo que você planejou não acontece. Então o futuro está atrás da gente, porque a gente não vê o que está atrás da gente, a gente só vê o que está na frente da gente. Interessante isso, né? Então, assim que eles veem o passado à frente deles e o futuro atrás deles. Então, olha só, Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Tiago 4, 13 a 15, eles falam: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Tudo isso para falar o quê? As pessoas que estudam escatologia, que estudam o futuro, às vezes ficam até, como se diz, obcecada com o futuro, obcecada com as coisas que vão acontecer, e começa a fazer um monte de plano: vou guardar muito dinheiro, vou guardar ouro, vou vender tudo que eu tenho, vou pedir demissão no meu trabalho, porque Jesus vai voltar. E essas pessoas estão confiando nos planos delas, né? Então, para a gente estudar escatologia e estudar essas coisas, eu aprendi algo muito rápido com Deus, que a gente tem que confiar nele e esperar nele, porque se você pode guardar $1 milhão em dinheiro, se o dinheiro desvalorizar, não é, você fez isso à toa, você desperdiçou a sua vida. Você pode guardar todo o seu dinheiro e comprar ouro, prata e pedras preciosas mas se no futuro estiver faltando comida e as pessoas estão com pouca comida, as pessoas não vão querer te dar comida delas por ouro, porque ninguém vai conseguir comer ouro, ninguém vai comer prata, entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte com essa sabedoria do Provérbios 3 aí, colocando tudo que a gente faz diante de Deus e ele vai endireitar os nossos caminhos. Ele que vai preparar as coisas para que a gente esteja seguro quando essas coisas acontecerem. Então, com esse entendimento, vamos olhar um pouquinho mais sobre as festas de Deus, né? Como eu falei, Deus ele faz tudo em paralelos, em sequências. Então, ele nos mostra o que vai acontecer e aí depois se cumpre. Por isso que ele fala para a gente praticar as coisas, para a gente ensaiar, né? Então, o tipo da Páscoa, nós falamos um pouquinho semana passada. O que aconteceu no Egito, o povo foi liberto do Egito e da morte através do sacrifício do cordeiro sem mácula. E Deus estava mostrando para a gente o que se cumpriu, já cumpriu em Jesus, que foi a libertação do mundo, porque o Egito é um tipo do mundo, e da morte, que é do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? E foi através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que é perfeito, sem mácula, que morreu na cruz por nós. E a aplicação disso é simples, que está falando sobre salvação, e a única coisa que você tem que fazer é receber essa salvação. Você crê no que Deus fez e receber. A festa dos pães ázimos está falando sobre consagração e purificação do pecado. O povo foi ordenado, quando eles estavam saindo do Egito, porque eles tinham que sair apressadamente, a fazer a massa do pão deles sem o ázimo, sem o fermento. E isso está falando sobre eles se consagrarem, se purificarem.
do pecado. Até hoje, quando eles praticam essa festa, é uma das únicas festas que não que você não celebra com fartura de comida. Ao contrário, você faz jejum, você se sacrifica, você se purifica das coisas erradas que você estava fazendo durante o ano. Jesus é o pão ázimo, como nós falamos, porque ele não tem fermento, e fermento na Bíblia é equivalente ao pecado. Então ele já cumpriu também, e isso se cumpriu junto com a Páscoa. E a aplicação é santificação, buscar mais a Deus, se separar e se consagrar mais a Deus. Aí tem primeiros frutos, que é a dedicação. Aí o que os hebreus faziam era dedicar o seu melhor, as suas primícias das colheitas, o melhor que eles têm, eles dedicavam a Deus, eles entregavam os primeiros frutos. E, como eu disse, eles ainda fazem isso até hoje, só não fazem de forma de sacrifício, porque o templo não está instituído no momento, mas eles continuam fazendo oferta de amor a Deus, das suas primícias, de como Deus abençoou eles durante o ano. Se cumpriu com Jesus ressuscitando e se entregando e se apresentando diante do Pai como primeiro fruto. Quando a Maria, eu acho que foi Maria Madalena que encontrou ele no túmulo, ele falou para que ela não podia tocar nele, que ele não tinha se apresentado diante do Pai. Então foi isso que Jesus fez. E ele também levou com ele, quando ele subiu ao céu, ele levou os primeiros que ressuscitaram. Né? É uma coisa até achei que parece até estranho, mas muitas pessoas nem leem essa parte quando diz que quando Jesus morreu, né, o véu do templo partiu no meio e as pessoas, os santos se levantaram do túmulo, ressuscitou um monte de gente. Então a gente não foi algo que foi falado tão rapidamente que muitas pessoas nem percebem essa coisa, entendeu? Então, essas pessoas que ressuscitaram, elas não ficaram aqui, elas foram junto com Jesus, foram os primeiros frutos. Por isso que não é primeiro fruto, é frutos, entendeu? Então, a aplicação é que Jesus ressuscitou e a nossa aplicação é simplesmente crer nisso, que nós temos a mesma esperança. Se ele um dia ressuscitou e venceu a morte, nós também vamos ressuscitar e vencer a morte, é a fé. Shavuot, que é a festa das semanas, é quando Deus sempre estabelece as alianças e contratos que ele tem com o povo dele. E inclui pães com fermento e sacrifício temporário de animais. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui, antes de Jesus morrer, nós ainda pecamos. Né? O sacrifício temporário antes da vinda de Jesus dos animais era para cobrir os pecados. Agora nós temos o sangue de Jesus que faz isso. E se cumpriu no dia de Pentecoste, foi quando Deus selou o seu povo e enviou e derramou o Espírito Santo sobre o povo dele. Também se cumpriu. Então essas 4 festas já se cumpriram com a primeira vinda de Jesus. A aplicação é guardar a aliança, né? Tem a aliança de Deus e agora nós guardamos a aliança, guardamos os ensinamentos de Deus, guardamos a palavra de Deus. Agora, coisas que ainda não aconteceram, que vai ser no futuro. Festa das trombetas. Para o povo hebraico, isso simboliza quando Deus falou que ele ia restaurar a aliança do povo hebraico e ia reunir o seu povo novamente através da festa das trombetas. É um tipo de Deus reunir o seu povo agora nos últimos dias e também é um tipo do arrebatamento, que ainda não aconteceu. Então, nós temos, a aplicação esperamos o arrebatamento e estamos vigiando para que esse dia chegue, né? O dia da expiação, Yom Kippur, é o dia mais sagrado para Israel. É o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e faz uma oferta a Deus pela expiatória, pelo pecado do ano inteiro. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com esse sacrifício. E se Deus perdoa, o pecado do ano inteiro é perdoado. E se não perdoa, eles são julgados. Então é um dia muito importante para eles. Isso vai se cumprir no grande dia,
do Senhor, que eles falam, o grande dia do Senhor, o dia do juízo. E só o sangue de Jesus, só o sangue do Cordeiro vai ser válido como um sacrifício expiatório nesse dia. Nenhum outro sangue, nenhum sangue de animal vai ser válido. Então, ou você tem o sangue do Cordeiro nesse dia e você vai ser aceito por Deus, ou você não tem o sangue do Cordeiro e você vai ser julgado por Deus. Então, a aplicação é o dia do julgamento, e o que a gente tem que fazer é confiar. Se você já recebeu Jesus, já está buscando Jesus, crê na ressurreição, está aguardando a palavra dele, está vigiando para a volta dele, então, no julgamento, você tem que simplesmente confiar que Deus, que Jesus vai ser o seu advogado, e ele vai estar lá diante do Pai para falar a seu favor. E o último é o Sukkot, que é a festa das tendas. Aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Eles tiveram que morar em tendas, né? Teve o tabernáculo na presença de Deus, quando eles estavam no deserto, peregrinando para entrar na Terra Prometida. A festa das tendas fala muito do reino de Cristo na Terra. A Terra Prometida é o reino de Jesus milenial e também a eternidade. E vai ser a época que Deus vai escrever o Torá dele nos nossos corações e nas nossas almas. É o período que nós temos aqui para preparar antes de ir para a eternidade, antes de ir para o céu e morar com Deus. E a aplicação é congregar, a gente simplesmente congregar, estar um com os outros e praticar todas essas coisas, né? Porque a gente vai ter que o Salmo 133 fala, quão bom e quão suave que os irmãos andem em união. A gente vai ter que praticar a conviver um com o outro e conviver bem, né? A gente, às vezes, tem pessoas que a gente tem, como se diz, não se bate bem, né? A gente tem conflitos, mas a gente tem que praticar a amar um ao outro e confiar e seguir a Deus, fazendo a obra de Deus, amando um ao outro. Então, a gente tem que praticar mesmo, isso é algo que nós temos que praticar. E também todas as festas são para a gente praticar o que Deus vai fazer, né? Ensaiar. Aí eu coloquei aí versículos de referência para cada um desses pontos que eu falei, codificado com a cor, né? Então, o azul é onde que Deus fala sobre essas festas, o roxo é onde que tem exemplos do que aconteceu com o povo, no Velho Testamento, e o cor-de-rosa é essas profecias ou se cumprindo, essas festas ou se cumprindo, ou que vão se cumprir nos exemplos de Apocalipse, por exemplo, do futuro, quando Deus estava falando do futuro. E só os primeiros frutos eu não pus referência porque isso sempre aconteceu, desde Caim e Abel eles já estavam fazendo isso. Então, não tem como pôr uma referência, praticamente tudo do Velho Testamento tem isso, tem essa aplicação. Então, eu não tenho uma referência específica, imagino que deve existir, mas eu acho que, como é feito, sempre foi feito, né? Se você ler a Bíblia, começando de Gênesis, você vai ver isso, oferta dos primeiros frutos. Então, eu não coloquei uma referência específica. Ok. Eu pus esse slide na outra vez, eu vou pôr de novo. Não fiquem frustradas, não fiquem frustrados. É muita informação. Eu sei que às vezes parece que vai dar um parafuso na cabeça de tanta coisa, mas são coisas que eu estou estudando há muito tempo e nem tudo fez sentido para mim imediato. E tem coisa que eu estou aprendendo até hoje, gente. Essa que é a beleza de estudar a palavra de Deus, é que tem sempre coisa nova, Deus tem sempre algo novo e vai nos ensinando cada vez mais, entendeu? Então não fique frustrado, tenta absorver o máximo possível, e aí as próximas vezes que tiver um estudo no mesmo tema, vocês vão lembrar dessas coisas, vão se lembrar e aprender mais. Então vamos lá. Ok, eu coloquei Levítico 23, o capítulo inteiro fala sobre as festas de Deus, mas ele começa com o sábado, falando sobre o sábado. Porque todos os outros apontamentos e tudo que Deus fala é baseado no sábado. É um dia muito importante para Deus, é um número muito importante para Deus. E então, como o sábado de base, nós vemos algo interessante. Não sei se você já ouviu falar no Menorah. Menorah é a lâmpada
que está no tabernáculo, que ilumina o tabernáculo. São 7 lâmpadas que devem estar sempre acesas e cheio de óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, mais uma vez, a gente vê o óleo do Espírito Santo, a luz, mas ligado a coisas físicas, às obras, né? Então, Deus sempre assim, tudo dele é em conjunto, tudo dele é ligado uma coisa na outra. Então, a gente vê, olha, os 7 candelabros, né, as 7 velas do menor, que é o candelabro, ilustra essas festas. Essas festas são ligadas, e são todas ligadas na base do sábado. É tudo ligado no sábado. Se você olhar e ler o Levítico 23, em todas as festas de Deus, ele fala do sábado. E ele começou falando primeiro do sábado, e depois ele fala de todas as festas. Então, a importância de guardar o sábado para Deus é essa, porque quando a gente aprende a guardar o sábado, a gente automaticamente vai aprendendo também a guardar as outras coisas que Deus mandou a gente guardar. Então, para aprender a nossa posição no calendário de Deus hoje, vamos aprender um pouquinho da matemática de Deus, né? Como Deus soma os dias, como Deus fala sobre os dias. Tudo que Deus marcou e todos os apontamentos são baseados em ciclos. E por isso os números são bem significativos para Deus. Começar com o mais fácil, com as coisas que a gente já entende, que são básicas. Um dia, 24 horas. Você aprendeu algo? Não, estou brincando. Um dia, 24 horas, e é marcado pelo dia e a noite, como nós vimos em Gênesis. Começa com a noite, termina no dia. Uma semana são 7 dias, e é marcado pelo Shabat, pelo sábado, que é o último dia da semana. O domingo é o primeiro dia e o 8º dia. E o 8º, o número 8, quer dizer novo começo. Tem, igual eu falei, tem símbolo de novo começo ou da eternidade. E os dois vão aplicar nesse estudo. Um mês é mais ou menos 30 dias. Por que mais ou menos 30 dias? É marcado pelo ciclo da Lua. E o ciclo da Lua nem sempre é igual, né? Ele é constante no decorrer do tempo, mas de mês em mês ele muda um pouquinho. E isso foi feito por Deus de propósito, mais uma vez, para eles prestarem atenção no começo do mês, porque baseado no começo do mês você vai poder saber os outros dias. Então, não é 100% constante como aos nossos olhos, mas é constante o suficiente que até hoje, quando você olha nos calendários seculares de hoje, você pode ver os dias que a lua vai estar cheia, você pode ver os dias, porque tem um ciclo, ele tem um ciclo, mas não é constante de mês em mês. Esse é o ponto. O meu ponto é que ele não é constante de mês em mês. Então, ele muda um pouquinho todo mês. É como se Deus estivesse falando, vou fazer alguma coisa diferente para ver se eles estão prestando atenção, se eles vão realmente me seguir, né? Então, é isso. E o ano também, porque o mês é um pouquinho diferente cada mês, o ano também muda. Para eles, e também é baseado no ciclo da Lua, mas para eles têm 12 meses no ano, mas tem, acho que se eu não me engano, não é de 4 em 4 anos, mas acho que é de 9 em 9 anos, eles têm um mês extra, tem um mês a mais. Um dos meses deles é dividido em 2 meses, e aí é quando Deus faz volta a estaca zero, tipo reset, né? Em inglês faz aquele reset. Aí começa tudo de novo o ciclo. Então o ciclo é constante nesse ponto. Acho que de 9 em 9 anos ele volta a estaca zero e começa de novo. Mas durante esse tempo você tem que estar prestando atenção e marcando, porque senão você perde a conta dos dias. Então, agora que a gente aprendeu o mais básico, vamos aprender um pouquinho do que é um pouquinho mais complicado e que requer mais estudo. Para determinar os tempos, né, as divisões dos tempos de Deus, ele estabeleceu certos cálculos, certas regras, né, para a gente entender. Um ano para Deus, no tempo de Deus, se for um ano profético, que é referente a julgamento, prova ou jubileu, um dia para ele é um ano profético. Então, um dia, quando Deus fala
está falando de profecia sobre julgamento, prova ou jubileu, e ele fala em dias, ele está falando, na verdade, em um ano profético. E a gente vê 4 referências aqui que mostra isso para a gente. No Gênesis 29, 27, Labão falou que Jacó ia ter que trabalhar por uma semana pela mão de Raquel. E todos os dois, falando de uma semana, todos os dois entenderam que isso queria dizer 7 anos. Ele trabalhou para ela por 7 anos, mas ele falou uma semana. Em Números 14, 25 e 34, está falando do julgamento que Deus deu sobre os espias que foram ver Canaã. Deus mandou os espias ir olhar a terra de Canaã e voltar dizendo que tipo de povo era, e eles foram por 40 dias. Quando eles voltaram duvidando que Deus ia conseguir conquistar aquela terra por eles, falando que tinha gigantes lá, que a terra era boa, mas tinha gigantes, eles não acreditaram que Deus ia poder dar a terra a eles. Então Deus julgou aquela geração e falou: por cada dia que os espiões estiveram sobre Canaã e duvidaram de mim, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Então, mais uma vez, está falando sobre julgamento. E eles passaram, por causa de 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Ezequiel 4, versículos 5 e 6, Deus falou com Ezequiel para se deitar por 390 dias do lado esquerdo. Então, imagina o trabalho do profeta naqueles ano e meio. Hoje eu vou acordar, o que eu vou fazer hoje? Deitar no lado esquerdo. E ele fez isso por 390 dias. E depois Deus falou, mais 40 dias você vai deitar do lado direito. E isso Deus estava falando que ele ia julgar, o tempo que ele ia julgar Israel, tanto a tribo de Judá, que era o norte, como o reino do sul, que era Israel. O reino do norte considerado Israel e o reino do sul, que era o reino de Judá. Então, 390 dias, ao lado esquerdo, ele estava falando que Israel ia ser levado cativo pela Síria por 390 anos, que foi o que aconteceu. E os 40 dias do lado direito, ele estava falando que o reino de Judá, que era o reino do sul, ia ser levado cativo pela Babilônia por 40 anos. E se cumpriu. Então, mais uma vez, está estabelecendo aqui um dia profético referindo a julgamento, é 1 ano para Deus. E o último, Daniel 9, versículo 24 a 27, quando Daniel fala das 7 semanas que o povo ia estar também levado cativo, ele estava falando de 7 semanas, que é 49 dias, ele estava falando sobre 490 anos. Então, mais uma vez, está mostrando que um dia também se referem a anos proféticos. Mas também, quando Deus está falando sobre profecia referente ao futuro, um dia para Deus é 1000 anos. Salmo 94 fala isso, e 2 Pedro 3,8 também diz isso, quando estava falando sobre a volta de Jesus, né, que as pessoas iam começar a escarnecer, falando que Jesus não volta. E aí Pedro fala, lembra-se que para Deus um dia é 1000 anos. Então estava falando de profecia do futuro, de escatologia, que um dia para Deus é 1000 anos. E um jubileu para Deus são 50 anos. Pode ser 50 dias ou 50 anos, dependendo de onde se aplica, mas mais uma vez, profeticamente está falando de 50 anos. São 7 semanas, semanas, e o próximo dia depois das 7 semanas, que é o número 50, é o ano jubileu ou o dia jubileu. E isso está estabelecido no Levítico 25. Então, vamos falar sobre esses números. O número 7, número 8 e 50. O número 7, como já falamos, é o ciclo mais sagrado para Deus. Tudo praticamente ele usa esse número 7 do sábado, né? E por quê? Porque é equivalente à conclusão, quando algo é completo. Quando Deus completou a sua obra, ele descansou e consagrou o 7º dia. Também está falando do milênio. Nós vamos viver 6.000 anos, e no sétimo milênio é o descanso, é o reino de Jesus na Terra. O 8 está sempre falando sobre um novo começo, como eu disse, e também a eternidade. Mais uma vez falando
sobre os 7.000 anos. Depois de 7.000 anos, vai começar a nova terra e o novo céu. E é onde que nós vamos passar para a eternidade, né? Vamos ir estar com Deus para a eternidade. E 50 anos é o ano de redefinir as coisas, de começar da estaca zero. O ano jubileu para Deus é como se estivesse voltando tudo à estaca zero. Se você tem dívidas, se você é hebreu e tem dívidas, se chegar no ano jubileu, as suas dívidas são canceladas. Se você tem escravos, no ano jubileu você tem que deixar os seus escravos ser libertos. Então é como se fosse o período da graça, né? O período que tudo volta à estaca zero. Tudo é perdoado e começa de novo. E vamos falar um pouquinho do Shavuot. Shavuot simplesmente é a palavra que significa semanas em plural. Semanas em plural, semana em plural. Né? A palavra Shavuot é semanas em plural. Que é Shavá, é a palavra semana. Todo Shavuot, todo apontamento de Deus no Shavuot, ele sempre estabelece uma nova aliança ou uma aliança com o povo dele. Faz um contrato com o povo dele. Então, como nós estamos vivendo agora em uma aliança com Deus, né, que nós chamamos o período da graça, o período da igreja, é uma aliança de Deus. Então, eu queria falar um pouquinho mais do Shavuot para a gente entender isso. Então, aqui eu dei alguns exemplos, eu imagino que provavelmente tenham mais. Na verdade, o que vai aplicar mais a gente são os últimos 3. Mas eu só queria estabelecer um exemplo, estabelecer como no Shavuot Deus faz aliança com o povo dele. Né? E que a gente pode provar mesmo que aconteceu no Shavuot, eu acho que são só os últimos 4. Os outros 3 eu estou simplesmente mostrando que Deus fez contrato com o seu povo, mas não sei se exatamente aconteceu no Shavuot. Mas os últimos 4, historicamente falando, nós podemos provar que aconteceu durante o período do Shavuot. Então, a primeira coisa que Deus queria fazer era estabelecer um povo separado, um povo que ama Ele, né? Um povo que é separado para Ele. Então, Ele criou Adão e Eva. Foi para isso que Ele criou Adão e Eva. Ele já tinha criado os anjos, e aí houve a rebelião no céu. Então Deus falou, quero fazer uma criação, criar um povo que me ama da mesma forma que eu amo a eles. Então que eles possam me escolher como eu escolhi a eles. E Deus criou Adão e Eva. Então, como que ele estabeleceu essa aliança? Ele deu todo o domínio de tudo que ele criou para Adão. E só deu uma regra, uma coisa para Adão não fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa aliança foi estabelecida de imediato. No momento que Deus criou ele, falou aquilo, já estava estabelecido aquela aliança. Mas foi quebrada, como nós sabemos, porque Eva e Adão seguiram a serpente, foram enganados e comeram o fruto que Deus proibiu. E a consequência é que eles foram expulsados do jardim do Éden e que o domínio que Deus deu para Adão passou para o nosso inimigo. No momento que Adão cedeu a Satanás, Satanás tomou domínio sobre o mundo. O domínio que era de Adão passou para Satanás. Aí Deus foi restaurar a aliança com o povo dele que separou. Isso também aconteceu imediato em Gênesis 3. Deus fez o primeiro sacrifício. Ele matou os animais e tirou a pele dos animais e deu a pele dos animais para Adão e Eva, para cobrir o pecado deles, para cobrir o erro deles. E ele estabeleceu uma nova aliança com eles, falando que a semente da mulher ia destruir a semente da serpente. Também foi imediato, o estabelecimento dessa aliança foi imediato, mas ela só se cumpriu na cruz. Ela só se concretizou na cruz. Foi também quebrada, porque toda vez que nós pecamos, toda vez que a gente comete erros, nós estamos quebrando essa aliança que Deus fez com o homem de perdoar os pecados. A consequência é morte tanto espiritual como física. Né? Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente imediatamente, foram separados de Deus imediatamente. E a morte física veio depois.
através do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Aí, mais uma vez, Deus falou, vou chamar um povo separado. E agora foi quando ele estabeleceu os hebreus, quando ele chamou Abraão, ele escolheu Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé em obediência aos ensinamentos de Deus, né? Quando Deus falou, sai da casa da sua parentela, Abraão fez. Quando Deus falou, mata o seu filho, ele não teve que matar, mas ele agiu, ele sempre agiu por fé e obediência. Eles tinham tanta fé em Deus, no amor de Deus, e que Deus era bom, que ele simplesmente obedecia. Isso foi, mais uma vez, estabelecido imediatamente quando Deus chamou Abraão. Mas ela vai se concretizar só no milênio, quando Deus, todo esse povo que Deus separou, vai estar com ele lá no milênio. Foi quebrada porque tanto Abraão como os descendentes de Abraão sempre falharam em seguir os ensinamentos, continuar seguindo as leis e os ensinamentos de Deus. Então, eles falharam, não conseguiram. Ou seja, a lei não salva. Não tem como ser salvo pela lei. A gente não consegue. A consequência é a corrupção de toda a carne. E, eventualmente, teve o dilúvio. Porque o povo desviou de Deus, eles foram se corrompendo cada vez mais. E a Bíblia diz que foi toda a carne foi corrompida pelo inimigo e os seus anjos caídos, ele corrompeu toda a carne. E por isso Deus destruiu a terra, o dilúvio, porque toda a carne estava corrompida, menos um. Então Deus, mais uma vez, para resgatar o seu povo, ele escolheu Noé. Por que ele escolheu Noé? A Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. O que quer dizer isso? Muitas pessoas pensam coisas diferentes, ou pensam que ele era obediente, ou pensam que ele seguia Deus, mas no meu entendimento, perfeito nas suas gerações é que ele não foi corrompido na sua carne. O DNA dele não foi corrompido. Ele continuou, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E naquela época, o inimigo estava corrompendo o DNA do povo, estava trocando, mudando a essência do povo, ou seja, o povo já não era mais a imagem de Deus, né? A própria ciência fala que o DNA é como se fosse um livro da vida. Eles chamam o DNA de livro da vida, é interessante isso. E Deus fala que, quando ele fala que o nosso nome está escrito no livro da vida, mas ele também fala que tem seres que o nome nunca foi escrito no livro da vida. Ele fala que nós estamos lá e podemos ser apagados, podemos ser retirados do livro da vida. Mas ele também fala de seres que nunca esteve no livro da vida. Ou seja, que eles nunca foram criados por Deus. Gênesis 6 fala que os anjos caídos desceram sobre a terra e eles criaram uma raça que chama Nephilim, que quer dizer caídos. Eles criaram uma raça de gigantes. Eles procriaram com mulheres e criaram uma raça nova. Esses são a criação que nunca esteve no livro da vida, nunca foi escrito no livro da vida, essa raça. Então, eles corromperam toda a carne, inclusive de animais, através disso. Então, durante 120 anos, Deus falou com o povo para eles se arrependerem e que ia vir o dilúvio, e o dilúvio durou 40 dias e noites. Né? E foi quebrado, mais uma vez, por Noé e seus descendentes depois, né? A aliança que ele fez através do arco-íris foi quebrado mais uma vez. E esse nós podemos provar que aconteceu no Shavuot. Voltando na história, estudando sobre a história, a gente pode provar que isso aconteceu no Shavuot. E a consequência é que o pecado continuou reinando depois do dilúvio. Mesmo Deus começando de novo, o pecado continuou reinando. Aí vem Moisés. Moisés foi, mais uma vez, Deus foi restabelecer o contrato com seu povo, que agora é Israel. Né? Então começou Adão e Eva, depois os hebreus, agora Israel. E ele escolheu Moisés, e esse contrato foi feito no Monte Sinai. Depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés no Sinai. Foi estabelecido, demorou 40 dias, só 40 dias, como se fosse uma prova para o povo que estava lá embaixo esperando. E o povo não conseguiu resistir esperar nem 40 dias, gente. Eles começaram a murmurar, falaram, Moisés não volta mais, ele está lá em cima, não vai voltar mais, ele morreu.
vamos fazer um bezerro de ouro e adorar ele. Então, nem 40 dias o povo durou, é incrível. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, o povo já estava cometendo adultério espiritual, né? Já estava traindo Deus, antes dele terminar de estabelecer a lei, o contrato dele com o povo, né? E mais uma vez, Deus foi um ano para cada dia. Os 40 dias que Moisés ficou lá, Deus puniu o povo por 40 anos no deserto, um ano para cada dia. E aí, depois desses 40 anos, eles cruzaram o Rio do Jordão e Deus restabeleceu o mesmo contrato com eles no Monte Herodes, né? E demorou 40 anos no deserto para concretizar essa aliança. Mas, mais uma vez, o povo de Deus não conseguiu obedecer e seguir o contrato de Deus, então eles não permaneceram no caminho de Deus. E a maior consequência de tudo isso que eu consegui imaginar, não é que o pecado continua reinando, porque nós já sabemos isso, mas eles não conseguiram reconhecer o Messias, porque eles estavam fora do caminho de Deus, eles não viram, quando Jesus veio ao mundo, que Jesus é o Messias, que eles estavam esperando. E aí, agora nós estamos nesse último contrato, nessa última aliança. E essa aliança, Deus, ele fez para resgatar o mundo todo. Ele quer o povo que escolha ele de volta, né? João 3,16, nós conhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o versículo 17 diz, Deus mandou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvá-lo através de Jesus. Porque o mundo já está condenado, e a condenação é essa. A luz veio ao mundo, e o mundo amou as trevas mais do que a luz. Ou seja, o mundo já estava nas trevas. Então, Deus mandou a luz. Então, agora nós temos a escolha. Nós podemos escolher a luz ou ficar nas trevas. Então, o mundo já está condenado. Ele não mandou Jesus para condenar, ele mandou Jesus para salvar o mundo. O evento que selou essa aliança é o Pentecoste, que foi 50 dias depois dos primeiros frutos, depois que Jesus ressuscitou. Então, mais uma vez, tem os 50 dias, foram 7 jubileus, não, 7 semanas, né? 7 sábados, 49 dias. No dia número 50, que é o dia jubileu, Deus enviou o Espírito Santo. E aconteceu isso no Shavuot. Shavuot é 50 dias depois que Jesus ressuscitou, foi quando Deus derramou o Espírito Santo, selando essa aliança. Agora, o interessante, né, o paralelo dos 40 dias, por exemplo, a aliança que foi feita através dos 10 mandamentos foi após cruzar o Mar Vermelho, no Monte Sinai, e demorou 40 dias para se concretizar. Aí a segunda foi, eles atravessaram o Rio Jordão, foi feito no Monte Herodes, e demorou 40 anos para se concretizar no deserto. E agora foi quando Deus morreu na cruz, ou seja, tipo, cruzar o Mar Vermelho. Deus morreu na cruz, tem sempre cruz, e Deus enviou o Espírito Santo, e agora ela vai se concretizar em 40 jubileus. Como nós falamos, jubileu é 50 anos. Então, 40 vezes 50 é 2.000 anos. Então, o período da graça vai terminar em 2.000 anos. O período dessa aliança vai terminar em 2.000 anos. É o que nós chamamos de período da graça ou da igreja. Vai se concretizar em 2.000 anos na volta de Jesus. A única maneira de quebrar essa nova aliança é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só existem 2 pecados na Bíblia que fala que não há perdão. Uma é blasfêmia contra o Espírito Santo e a outra é receber a marca da besta. E a consequência é morte eterna. Eu sempre questionei o que quer dizer blasfêmia contra o Espírito Santo. E é muito simples, a gente que complica as coisas, é simples. A palavra de Deus diz que ninguém chama Jesus de Senhor, ninguém reconhece que ele é Senhor, ninguém reconhece que ele é o Messias, se não for através do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele está sempre tocando na porta do nosso coração, ele está sempre falando, olha, Jesus é Senhor, Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Se a gente rejeita o Espírito Santo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemar é chamar
Deus de mentiroso, não concordar com ele. Então, a gente pode negar o Espírito Santo a vida toda, até 1000 vezes, que vai ser perdoado. Mas se a gente morrer nesse pecado, ou seja, a gente nunca reconhecer que o Espírito Santo está falando a verdade para a gente, nós vamos morrer sem Jesus. Então, simplesmente falando, na maneira mais simples, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a salvação. Por isso que não tem perdão, porque se você morrer nesse estado, se você morrer rejeitando e blasfemando contra o Espírito Santo, você vai chegar diante do Pai no dia do julgamento e você não vai ter o sangue de Jesus para te salvar. Então não tem perdão. Então blasfêmia contra o Espírito Santo é simples. Se você receber Jesus, você não está blasfemando o Espírito Santo. Se você rejeitar Jesus, você está blasfemando o Espírito Santo. Agora, por que aceitar o número da besta, que diz lá em Apocalipse, é um pecado que não tem perdão? Voltamos ao dilúvio, né? Porque eu estava falando que o inimigo corrompeu toda a carne. Então, as pessoas que tiveram seu DNA, ou seja, a sua imagem corrompida naquela época, geneticamente falando, é isso que vai acontecer, eu creio, quando você receber a marca da besta. Vai haver alguma coisa na marca da besta. Primeiramente, você vai ter que rejeitar Jesus Cristo. Não vai ser simplesmente algo que você pode receber e ser enganado para receber aquilo. Então, você tem que estar consciente do que você está fazendo, recebendo aquela marca. E eu creio que a marca da besta vai alterar o DNA das pessoas. No Apocalipse até diz que as pessoas que receberam a marca da besta, elas vão querer morrer e não vão conseguir. Alguma coisa vai mudar no nosso DNA, alguma coisa vai mudar na nossa essência que vai nos tornar não humanos, nós vamos não ser mais humanos. Ou seja, eu acho que nós vamos nos tornar naquela mesma raça do Nephilim, que é os caídos, que quer dizer caídos. Vai alterar o nosso ser de uma forma que Deus já não pode habitar em nós, porque nós fomos feitos em imagem e semelhança a Deus para sermos compatíveis com Deus, para ele poder morar em nós. Ele faz morada em nós, o Espírito Santo habita em nós. E se a gente mudar essa morada e corromper essa morada, aí o Espírito Santo já não é mais compatível com nós e não tem mais perdão. Então, por isso que são os dois pecados que não têm perdão, são esses: blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, morrer sendo o Salvador, ou alterar o seu DNA através da marca da besta. Para encerrar, nós vamos falar agora da nossa posição no calendário de Deus, né? E aqui é algo que a gente pode se aprofundar muito mais. Simplesmente eu estou dando uma abertura para esse assunto. A gente pode passar meses, semanas, anos estudando isso em mais detalhe. Então, eu vou falar brevemente, mas nós podemos, como eu disse, se aprofundar mais nisso e falar em outros estudos. Então, a gente tem os 7, o número de Deus, aí, o número sagrado que Deus usa para todos os ciclos. Né? Então, são 7. Falando sobre a criação, no primeiro dia, Deus não fala que Deus criou a luz, ele fala haja luz, manifeste-se a luz, porque eu creio que a luz que está falando ali é Jesus, e Jesus é eterno, ele não foi criado. Né? Mas ele separou o dia das trevas, nesse primeiro dia. Né? No segundo dia da criação, que são dias literais, ele formou o firmamento e separou as águas em cima do firmamento das águas abaixo do firmamento. Então, ele criou o céu, né? Ele separou as águas. No terceiro dia, ele trouxe a terra seca, separando mais uma vez as águas, só que dessa vez ele separou as águas da terra. No quarto dia, ele criou os luminares, criou o sol, a lua e as estrelas. E agora, o interessante é que o quarto dia é paralelo do primeiro dia. Né? Tá falando sobre luz, haja luz. Então, o sol, a lua e as estrelas também são luzes, né? São ligados ao primeiro dia, paralelo. Aí, o quinto dia, ele criou os peixes e as aves, que é paralelo do segundo dia. No segundo dia, ele criou os céus. No quinto dia, ele criou os seres que vivem nos céus, né? Que estão, e separou o céu e separou as águas, né? E então ele separou as águas
de cima com as águas de baixo. Então ele criou os peixes, que é das águas de baixo, e as aves das águas de cima do céu. E no sexto dia foi quando ele criou os animais e o homem, que é paralelo do terceiro dia da terra seca. Então ele criou seres que vivem na terra seca. E o sétimo dia ele santificou e descansou da sua obra e viu que tudo que ele fez era bom. Agora, no plano eterno de Deus, no plano completo de Deus, nos milênios, né? Então, cada dia, cada número ali é um milênio, não somente um dia, mas um milênio. Então, no primeiro milênio, foi quando ele criou todas as coisas e todos os princípios. No segundo milênio, foi quando ele separou, mais uma vez, separou seres corrompidos dos seres que não estavam corrompidos através do dilúvio, através de águas. No terceiro milênio, ele estabeleceu o povo escolhido dele, né, a terra seca. No quarto milênio, foi quando Jesus veio ao mundo. A luz veio ao mundo e morreu por nós. Então, aí mais uma vez é ligado à luz. Né? No quinto milênio, a idade fala da idade que começou a igreja. É interessante, porque, olha, os peixes, nós sabemos que a igreja, o símbolo da igreja é o peixe, né? Então, foi o dia que ele criou os peixes e as aves. E o que tem a ver as aves? A ave é a pomba, o Espírito Santo. Então, está falando do povo de Deus, né? O que Jesus falou para Pedro? Você vai ser pescadores de homens, são os peixes. Você vai pescar as pessoas. Então, as pessoas são os peixes e a ave é o Espírito Santo. No sexto milênio, vai vir o julgamento final. Né? Mais uma vez ele vai separar o povo dele do povo corrompido. Então está separando a luz das trevas. Né? E no sétimo milênio, ele vai ser quando nós vamos reinar com Jesus Cristo aqui na Terra. E aí eu coloquei, né, a seta antes e a seta depois, porque é a eternidade. Tem a eternidade antes da criação e a eternidade após. E aí, falando do povo de Deus, no primeiro milênio, o povo de Deus simplesmente foi Adão e Eva, os descendentes de Adão e Eva, e a linha do Melquisedeque. No segundo milênio, quando ele destruiu tudo e começou de novo, recomeçou com Noé e os seus descendentes e continuou dando a linha do Melquisedeque. No terceiro milênio, foi quando ele estabeleceu o seu povo escolhido, hebreus, foi através de Abraão e os seus dependentes. No quarto milênio, o povo de Deus já era Israel. Né? Agora, algo interessante que vai ajudar a gente a entender o próximo estudo, o Israel ele teve 4 esposas. Né? Então, Judá ele veio da esposa Leia. E Efraim ele veio de José, que era filha de Raquel. E isso vai ajudar a gente a entender, mais uma vez, o povo de Deus, né? Como o povo de Deus, a gente pensa que o povo de Deus é os judeus. A gente fala judeu só. Ou então a gente fala Israel, a gente fala os hebreus. Mas o povo de Deus é bem mais complexo do que a gente imagina. Porque Israel teve 12 filhos, são 12 tribos de Israel. E esse povo se espalhou por toda a terra. Deus mesmo falou que ele ia espalhar o povo dele sobre a terra para abençoar a terra, e depois ele ia fazer a colheita, né? Ele ia reunir o povo dele. E nós vamos falar mais disso, sobre isso em detalhes no próximo estudo. Aí, no milênio 5 e no milênio 6, o povo de Deus agora é o que a gente chama de igreja. Né? Mas, mais uma vez, a igreja é o quê? São os gentios, que é a casa de Efraim, um dos filhos de Israel, que foram espalhados sobre toda a terra. No sexto milênio, ele vai reunir Efraim de volta com Judá. Ele vai reunir o povo dele. Né? Ele fez essa promessa para Israel, que ele ia reunir o povo dele para a gente reinar no milênio. Então, quando chegar no sétimo milênio, vai ser todo o povo de Deus. Vai ser a igreja, vai ser Judá, vai ser de todas as tribos, das 12 tribos. Né? Quando a gente vê a Nova Jerusalém descendo, né, sobre a terra,
fala que ela tem o quê? 12 entradas, uma para cada tribo. Tem 12 bases. Não tem 13, não está falando que tem as 12 mais a igreja. Não são 13, são 12, entendeu? Então, tudo isso, essas coisas todas vão mostrando para a gente. Deus é constante, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então, ele não mudou de ideia, ele falou, eu vou desfazer desse povo e pegar um povo novo. Não, ele está tudo no plano dele, nós vamos entender isso perfeitamente no próximo estudo. Então, nós estamos aqui, ó, o ano 2020, e eu desenhei a menininha aí da mesma forma que nós aprendemos, né? Olhando para trás e não para o futuro, olhando para o passado, né? Nós estamos aqui, ó, mais ou menos. Então, nós estamos pertinho do final. Nós estamos realmente vivendo no final. Então, Deus falou para a gente fazer o quê? Para a gente examinar o futuro e ver o que tentar adivinhar o que vai acontecer, quando que vai acontecer. Não, ele falou para a gente vigiar os sinais, para a gente saber onde nós estamos para a volta dele. Então, ele não falou para a gente olhar para o futuro. É uma coisa que me incomoda muito, as pessoas que estudam escatologia e estudam profecia, isso me incomoda muito. Estão sempre falando, o arrebatamento vai acontecer dia tal, o arrebatamento vai acontecer... Agora mesmo, tem um monte de gente falando que o arrebatamento vai acontecer dia 31 de outubro, porque tem uma lua gigante azul, e está todo mundo falando isso, e que Deus está para voltar, e que deu sonho para ele, que vai ser dia... Deus nunca falou para a gente ficar tentando adivinhar o dia que ele ia voltar. Olha, se o próprio Jesus Cristo, quando os discípulos perguntou para ele, quando é que o dia da sua volta, ele falou, ninguém sabe o dia ou a hora, só o Pai, nem os anjos, nem eu sabemos. Quem somos nós para ter ousadia para falar que dia que Jesus vai voltar, gente? Um dia eu escutei um pastor falando isso, achei muito engraçado, porque é uma verdade. Ele falou, se alguém falar que Jesus vai voltar tal dia, você já cancela esse dia do calendário, risca do calendário, porque Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, se ele está falando que é aquele dia, quer dizer que não é aquele dia. É ao contrário, entendeu? Então, não se preocupe se ele falar que vai ser dia 31 de outubro de 2020, então você já sabe que não é esse dia, é o contrário, entendeu? Então, nós não devemos fazer isso por vários motivos, mas o maior deles, eu acho que a gente acaba perdendo a credibilidade. Se você fala, Jesus vai voltar dia 31 de outubro do ano 2020 e não acontece, as pessoas que acreditaram naquilo, que escutaram você, vão começar a falar, esse cara não sabe nada, é profetada, e você vai perdendo a credibilidade. Então, a gente tem que estudar os sinais para a gente ficar preparado, mas não para falar a data exata. Nunca faça isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para trás, que é o que Deus ensinou para a gente. Vamos olhar o que já aconteceu para entender o que vai acontecer, né? Igual eu falei aí, a maioria das coisas que Deus faz, ele faz em paralelo. Ele mostra uma vez, mostra duas vezes, e aí ele fala para a gente ficar prestando atenção nas coisas que ele já fez. Então, vamos começar lá do começo. Criação foi no ano 0, né? E é o ano 4030 a.C. E eles chegaram a esse número porque eles baseado nas coisas da Bíblia que tem data, que eles podem comprovar a data, eles foram indo da frente para trás e chegaram no ano negativo 4030. Eu achei estranho isso, mas um dos estudos que eu vi ensinou, e falando também, mais uma vez, historicamente falando, e vendo a Bíblia, que começou nesse ano porque quando Deus criou Adão, ele criou Adão com 30 anos. Adão ele não foi criado como um neném e teve que crescer, ele já criou ele adulto. E eles basearam isso em várias coisas, mas uma das coisas que eu achei interessante, que parece ser válido, é que Jesus é chamado segundo Adão. E Jesus começou o ministério dele com 30 anos. E ele é chamado segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou
e o segundo Adão veio para restabelecer o que o primeiro Adão, onde o primeiro Adão falhou. Então, achei interessante isso. Não tem como provar 100%, mas eu achei interessante. Então, para os hebreus, o calendário nunca voltou ao zero, né? Para a gente, é o ano negativo, porque a gente voltou o calendário ao zero, mais ou menos, quando Jesus tinha 4 anos. A gente chama tudo antes dessa data como anos antes de Cristo, e tudo depois dessa data como o ano do tempo do Senhor, né? O AD é latim para Anno Domini. Anno Domini quer dizer o ano do Senhor. Então, eles estabeleceram como zero o ano do Senhor. Eles achavam que era o ano que Jesus nasceu. Mas, para variar, o homem errou um pouquinho, né? Jesus nasceu 4 anos antes disso. Então, mais ou menos. Então, o Anno Domini, né? Que eles chamam no ano zero para a gente. Então, começou de novo da estaca zero e nós agora estamos no ano 2020. Então, mais ou menos aqui, que foi o ano 1057, foi quando Noé nasceu. 3078 antes de Cristo, antes do zero, né? E mais ou menos aqui foi quando aconteceu o dilúvio. A Bíblia diz que o dilúvio aconteceu quando Noé completou 600 anos. Então, se ele nasceu em 1057, o dilúvio aconteceu em 1657, quando ele tinha 600 anos. Então, esse período aqui, que é o período que Jesus estava falando, que a gente tinha que prestar atenção nos dias de Noé. O que aconteceu nesse período, nesses 950 anos? É o que nós vamos estudar bem de leve, bem por cima. Nessa mesma época, em Gênesis 6:3, quando Deus decidiu julgar ao homem, ele falou que ele só ia viver, que o espírito dele só ia viver com o homem por 120 anos. Muitas pessoas pensam que ele estava falando que foi dali em diante que o homem começou a viver só 120 anos, porque antes disso eles viviam muitos anos, igual Noé viveu 950. Mas não é ligado a isso. 120 anos ali, como eu falei, é anos de jubileu, que é equivalente a 6.000 anos. 120 vezes 50 são 6.000 anos. Então Deus já estava falando ali que o espírito dele, que ele ia só estar com o homem por 120 jubileus, 6.000 anos. E depois disso já viu o julgamento final. Aqui, mais ou menos aqui, pouquinho antes do 5º milênio, foi quando Jesus morreu na cruz. No ano mais ou menos 29 ou 30, tem gente que fala que é 30, porque, igual eu tô falando, depende se a gente pegar a data exata que ele nasceu. Tem gente que fala que ele nasceu 6 anos antes do zero, e tem gente que fala que ele nasceu 4 anos, então depende. Então, mais ou menos aqui, né, dá para estabelecer o suficiente que ele morreu mais ou menos aqui no ano 29 do nosso calendário, que é o ano 3.790 do calendário de Deus, calendário hebraico. Então, desse período que Jesus morreu até agora, nos fins dos tempos, né, que Deus estabeleceu, os 6.000 anos, foram 40 jubileus. Eu falei que é o período da graça, 40 jubileus, 2.000 anos. Então, por isso que quando Jesus fala, vocês estão vivendo, nós estamos vivendo nos últimos dias, os últimos dias são esses dois milênios, são 2.000 anos. Então, nós já estamos vivendo os últimos dias desde a morte de Jesus, né? Quando as pessoas falam, que últimos dias é esse, que nunca chega, né? Os escarnecedores lá que estão falando que Jesus nunca volta, porque nós estamos agora no período que está terminando esses 2 dias, os últimos dias. Então, o 5º e o 6º milênio são os últimos dias, né? Que Jesus falou. Então, o que aconteceu na época de Noé, que destacou tanto aquela época de qualquer outra época, né, na criação de Deus? Né? O que aconteceu naquela época que está acontecendo agora de novo? Por que agora nós sabemos que está realmente chegando, não nos últimos dias, mas praticamente nos últimos minutos no calendário de Deus, no relógio de Deus?
Então, naquela época, nos dias de Noé, como eu falei, né, foi quando os anjos desceram sobre a terra e começaram a manipular a genética dos homens, né, procriando essa raça nova de gigantes. Na Bíblia diz que isso ia acontecer de novo nos últimos dias, mas que eles não iam fazer da mesma forma. Ia ser uma mudança de genética, mas não com procriação, mas seria algo praticamente como se fosse científico, né, que ia acontecer novamente. E nós estamos vendo isso. Eles já fazem clone, né, já fizeram um clone de animais. Isso já tem muito tempo que eles fizeram aquele clone da ovelha, né? E só Deus sabe o que eles podem fazer hoje. Se eles fizeram isso há 50 anos atrás, o que eles podem fazer hoje, né? Com manipulação genética de clone. Tem os alimentos, né? Que foram modificados, a genética dos alimentos. Hoje eles podem fazer peixes que brilham no escuro. Eles pegaram genética de água-viva, colocaram nos peixes, já tem em cachorro, e se você apaga a luz, o cachorro fica brilhando no escuro. Então, eles estão manipulando a genética de toda a criação, né? E eles estão... Só Deus sabe o que eles têm feito com manipulação no próprio ser humano, né? Igual eu falei, eu acho que uma das coisas que vai acontecer com a marca é que eles estão realmente planejando fazer essas mudanças, né? Eles já têm planos de fazer tipo super-homens, né? Misturando genética de animais com os homens para a gente ter habilidades novas, né? Não se cansar ou curar doenças, o que seja. Sempre o plano parece ser coisas boas, mas a qual custo? Se vai mudar a gente não vai ser mais humano? Qual que é o custo, né? Em inglês eles chamam até de transhumanism, eu não sei como é que fala em português, que você vai ser além de humano. Então, é algo que é falado abertamente na ciência, falado abertamente na sociedade, não é nada abnormal. Crescimento de conhecimento, gente. Quando os anjos desceram sobre a terra, eles que ensinaram aos homens a fazer as coisas, instrumentos de guerra, construção, maquiagem, ensinaram remédios alucinantes, feitiçaria, todas essas coisas foi os anjos caídos que ensinou aos homens. E agora o que está acontecendo? A mesma coisa. Nós estamos vendo essas mesmas coisas acontecendo agora nos últimos dias, né? O conhecimento do homem está crescendo de uma forma tremenda. Até 50 anos atrás, ou 100, vamos supor, até 100 anos atrás, uma forma de você viajar mais eficaz era cavalo. Aí começou a sair automóvel, avião, podemos ir ao espaço, e foi só aumentando esse conhecimento do nada, né? Será que não tem alguma ligação também a isso? Né? A corrupção de toda a carne, como eu disse, né? Eles estão à volta dos Nephilims através da modificação da genética, né, do povo. O amor está esfriando, a injustiça está crescendo, né? Nós estamos nos tornando uma nação, uma geração sem lei, sem regras, tudo é normal, tudo é legal, entendeu? E tudo isso é que Jesus falou que ia acontecer nos últimos dias, mas, igual eu falando, frequência de terremoto, doenças, essas coisas estão acontecendo e estão cada vez piores. Mas o que faz essa geração ser diferente das outras são essas coisas específicas e são ligadas ao tempo de Noé, né? Como eu falei, a gente pode falar dessas coisas por horas, né? São coisas, são assuntos que eu estudei sobre isso há mais de 10 anos e tem coisas que parecem até ser absurdas quando você começa a estudar, mas quando você vai se aprofundando no assunto e estudando, você vê que realmente tem tudo a ver. Então, nós estamos aqui no finalzinho do tempo que Deus determinou para a sua criação. Ou seja, Jesus está para voltar. Jesus está à porta, literalmente.
Então, vamos concluir o estudo de hoje, né? Como aprendemos que o futuro já está escrito. Por que que a gente sabe que tudo que está no Apocalipse vai acontecer? Porque Deus falou e o que ele falou vai acontecer. Não tem como a gente mudar isso. O que nós temos que fazer é estar atentos e nos preparar, porque vai acontecer. O passado que foi revelado é que nós devemos usar para estudar e aprender do passado para a gente poder discernir o futuro. Não adivinhar datas exatas ou adivinhar o que vai acontecer exatamente, mas discernir os sinais e as coisas que estão acontecendo. Ele estabeleceu esses sinais para nos advertir, para a gente ficar atento, né? Então nós devemos sempre estar vigiando e orando e observando essas coisas. Os apontamentos de Deus foram estabelecidos para a gente ensaiar e aprender o que ele tem para nós, o que ele tem para nos ensinar e o que ele quer dizer com essas coisas. Mais uma vez, não é para salvação, não é para você ser legalista. É algo que Deus te convida para participar, para a gente aprender, para aprender cada vez mais essas coisas profundas de Deus. E o ano 5781, vamos falar sobre esse ano. A década dos anos 80 no calendário de Deus. O número 80 para Deus é equivalente ao Pei, a letra Pei. E a letra Pei, o símbolo dela é uma boca. Então, a década de 70 para Deus era a década do símbolo do olho. Então, naquela década, Deus estava mostrando muita coisa para o seu povo, dando visão a essas coisas. Nós entramos agora na década da boca. O que Deus quer com isso? Ele quer que a gente fale das coisas dele, que a gente restabeleça as coisas dele, que a gente profetize as coisas dele, entendeu? É a década para a gente profetizar e falar as coisas que Deus quer que a gente fale, porque vão se cumprir nessa década, vão se cumprir essas coisas. Então é um ano que a gente pode aprender a palavra de Deus e, tirando proveito disso, a gente pode profetizar sobre as nossas vidas e as vidas das outras pessoas nessa década. Mas mais especificamente nesse ano, porque o ano 81, mais uma vez, 80 é o Pei, que é a boca, e o 1 é o número de Deus. Então ele quer que a gente profetize as coisas dele, reaprender as coisas dele e profetizamos as coisas dele nesse ano. Então é isso que significa o ano 5781 para Deus e o que ele quer que a gente faça nesse ano e nessa década. Terminando com esses últimos versículos, né, para concluir o que eu acabei de falar, em Joel e no livro de Atos, Deus fala que nos últimos dias ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Né? E ele diz que nós e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nós estamos vivendo nessa época, na época que Deus está derramando o seu espírito. Nós podemos ver isso, igual eu falei, no próprio YouTube ou em vários lugares que eu estou observando, tem muito jovem tendo sonhos de Deus, visões de Deus e profetizando coisas que vão acontecer. Mais uma vez, eu acho que por falta de sabedoria ou de conhecimento, eles estão falando datas exatas, mas muitos deles não estão fazendo isso. Mas Deus está abrindo os olhos das pessoas, está abrindo o entendimento das pessoas e dando essas revelações para eles. Está se cumprindo essa palavra, né? E ele falou: farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então a gente está literalmente vivendo isso, e é o momento da gente espalhar essa mensagem de Deus para que as pessoas venham receber a Jesus. As pessoas que estão observando esses sinais e estão vendo que algo diferente está acontecendo, tem muitas delas com sede de Deus e procurando uma razão para viver, procurando uma razão para tudo isso. Então é a oportunidade de a gente falar desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, e elas quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo, gente. Então, mas como é que eles vão invocar se eles não escutarem, né? Então a gente tem que falar.
É isso. Não sei se eu passei do horário, eu acho que eu passei, mas eu tentei o máximo manter em 1 hora. Uma sugestão que eu tive dos participantes do estudo ao vivo é para deixar a palavra da semana ser separado, fazer um estudo separado. Então, em vez de fazer no final do estudo, da terça-feira, eu vou simplesmente fazer a palavra da semana durante a própria semana, e aí quem quiserem escutar o estudo individual, ele pode escutar. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Desejo de vocês uma semana abençoada e Shalom Adonai. A gente se vê na próxima terça-feira.